Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou Davi Domenicali, sou pastor na Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo, e também sou professor de teologia, tendo a teologia como minha principal formação. E estamos aqui trazendo contribuições, reflexões para você de diversos assuntos ligados à cosmovisão cristã, para um cotidiano, né, para a sociedade, para a cultura, e também a reflexão da prática teológica para a vida, tá certo? Isso em degustação, tá? É uma pequena degustação em assunto ou assuntos diversos nos quais você pode, e eu acredito que deve, se aprofundar, beleza? Bom, peço que você fique até o final, hein? Porque ao final eu vou colocar o endereço da igreja, fazendo um convite especial para você estar conosco. Também estarei falando de livros que tenho publicado e de dicas aonde você pode estudar teologia, tá bom? Bom, antes de eu começar a falar do assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal e que você venha curtir esse vídeo, dá um joinha aí, tá? E compartilha com alguém na sua rede social, WhatsApp, enfim, tá bom? Deus te abençoe. E os inscritos, muito obrigado por estar aqui. Bom, pessoal, o assunto hoje é muito interessante porque a gente pode dizer que na palavra de Deus a gente pode encontrar também a palavra dos homens, né? A gente pode pensar dessa forma, mesmo assim continuar afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja bem, tem várias teorias sobre a inspiração divina das Escrituras, tá? Que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, isso nós não temos dúvida. Agora, qual o nível dessa inspiração é discutido na teologia em diversos olhares para esta questão. Alguns vão dizer que existe uma tal de teoria, né? Uma teoria de um ditado. É como se fosse uma inspiração por meio de um ditado. Como se a palavra por palavra fosse transmitida aos homens que escreveram a Bíblia. Essa teoria não é aceita, não é muito bem vista no meio cristão evangélico, tá? O que mais é aceito, né, entre os cristãos evangélicos é que há uma inspiração plenária das Escrituras e verbal, plenária e verbal, tá certo? Por quê? Porque Deus inspirou os homens a transmitir a mensagem, e não palavra por palavra, não letra por letra. Ou seja, as palavras que são colocadas é de escolha do ser humano. A sua metodologia de escrita, seu estilo literário, tá certo? Sua cultura, porque nós estamos falando de seres humanos que registraram, né, a mensagem no papel. Ali no caso, antigamente era o papiro, né? E que hoje é o nosso papel e hoje tem até em formato digital. A Bíblia tem de todo tipo para você ler. Agora, essa inspiração, ela deve ser compreendida como uma mensagem inspirada, tá? E não exatamente palavra por palavra, porque aí nós estaríamos falando de um ditado, tá? De algo mecânico, né? Como tem essa teoria da inspiração mecânica, a teoria do ditado, tá? Nós não cremos assim. Nós cremos que a inspiração, ela é, sim, verbal, plenária, ou seja, Deus, ele estava plenamente conduzindo os homens a registrarem aquilo que deveria ser dito, tá certo? E com a autoridade do Espírito de Deus, né? Com a autoridade de Deus, tá certo? Agora, mantendo ali a liberdade humana, o pensamento humano, a cultura humana, a escolha das palavras também é humana, tá? A mensagem é divina, mas a forma de escrever, a palavra escolhida, a forma de transmitir é totalmente humana, ok? Ficou claro aqui? E isso nós vamos encontrar na Bíblia, né? Na própria Bíblia nós vamos perceber isso, que inclusive se usa aspectos culturais humanos, né? Para que o evangelho, a mensagem inspirada fosse transmitida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, eu estou pondo o texto na tela, versículo 33 e 34, ele vai dizer assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus.
E isto eu digo para vergonha vossa. Agora, olha só que interessante. Observe essa primeira parte, o versículo 33. Olha o que diz aí no versículo 33. Olha, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha, a gente podia dizer que foi Paulo, né, que escreveu isso aí, tirou da cabeça dele, ou seja, ele foi inspirado, palavra por palavra, né, inspirado. Mas não. Nessa carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios, veja bem, e a gente sabe que a igreja de Corinto, ela tinha uma cultura grega, uma influência helenista muito forte nela, tá? Então, Paulo tem um público ali com uma cultura grega muito forte. Tem os judeus também, tem os gregos que vieram do judaísmo, né? Mas tem os gregos que eram pagãos, estão ali naquela comunidade, que se converteram a Jesus Cristo por meio da pregação do evangelho, ok? Então Paulo, ele está escrevendo na igreja que está em Corinto, uma igreja que se a gente pegar a carta, né, a sua carta completa, você vai ver que desde o início ali dos primeiros capítulos da carta de Paulo, uma igreja com divisões, com bastante confusão e muita coisa para ser corrigida. E aqui, Paulo ele vai dizer que as más conversações, as coisas que se fala demais, podem corromper os bons costumes. Só que isso aí, queridos, que Paulo falou, não foi Paulo que falou exatamente. Na verdade, Paulo ele cita na carta, ele faz uma citação de um filósofo e poeta que viveu 300 anos antes dele. Isso mesmo. Esse homem que escreveu, o poeta grego que escreveu que as más conversações corrompem os bons costumes, foi Menandro. Menandro, olha aí, representante da dramaturgia grega, da Nova Comédia. Menandro viveu aí, queridos, né, entre os anos 341, 342 antes de Cristo, e deve ter falecido aí entre os anos 291, 292 antes de Cristo. Portanto, antes de Cristo isso, hein? Praticamente aí 300 anos antes de Paulo viver, antes do tempo de Paulo. Mas os escritos de Menandro, nos tempos de Paulo, eram escritos muito conhecidos, obras conhecidas. E muitas falas de Menandro, por exemplo, esta, que está aí na Bíblia, são frases que se tornaram verdadeiros provérbios, ditados populares, e era falado repetidamente entre os gregos, tá? Que nada tem a ver com a igreja exatamente. Mas o que Paulo faz então? Paulo usa a citação de uma obra de um grego poeta politeísta, porque Menandro servia a vários deuses, tá? Ele viveu numa outra época, num outro tempo, e dentro da sua cultura, Menandro, em uma das suas obras, ele traz essa palavra, essa frase, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E Paulo vai falar com a igreja de Corinto, que estava familiarizada com a cultura grega, portanto, conheciam a expressão, né, de Menandro, falando que as más conversações corrompem os maus costumes. Então, Paulo usa uma literatura pagã, uma literatura secular, certo? E coloca na sua carta, na sua epístola, para dizer para os coríntios que eles, até os pagãos, até os gentios, os não convertidos ao evangelho, até eles sabem que conversas ruins, fofocas, intrigas, corrompem os bons costumes. Tá certo? Então Paulo ele estava usando uma literatura muito comum, né, um provérbio muito dito de boca em boca, e ele coloca aqui na sua carta. Então você pode ver por aí que, em primeiro lugar, não são todas as palavras ali, né, que são colocadas pelo próprio autor que escreve a carta. Segundo, a inspiração está na mensagem, e não palavra por palavra, porque se fosse assim, essas palavras não seriam palavras inspiradas por Deus. Seriam palavras tiradas de uma literatura, como realmente foi, de uma literatura pagã. Então não dá pra gente considerar essa palavra inspirada. Mas a mensagem, entende? O objetivo das palavras de Paulo, o foco, o objetivo da transmissão da mensagem é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é colocada aí como palavra de Deus, inspirada, tá certo? Pelo Espírito de Deus, porque os homens falaram, né, e escreveram inspirados pelo Espírito Santo, tá? Ou seja, impelidos pelo Espírito Santo. Mas não é um ditado. A mensagem inspirada, as palavras e a escolha das palavras são humanas, tá bom? Isso é fato, até porque às vezes o próprio Paulo deixa isso muito claro. Quando a gente lê também, na mesma epístola aos Coríntios, capítulo 7, por exemplo, né, a gente vai ver Paulo dizendo sobre o casamento, sobre o namoro, né?
E aí ele vai dizer aí, ó, e isto digo eu, e não o Senhor, né? Tem hora que ele vai dizer, isso aqui é o Senhor que está dizendo, olha aí, olha o texto. E isso é o Senhor que está dizendo, não eu. Tem hora que Paulo cita um mandamento direto de Jesus. E tem hora que Paulo vai dizer, aí ó, e isso é eu que estou dizendo, e não o Senhor. Tem coisa que Paulo vai dizer, isso aqui é um conselho meu, é uma orientação minha, não é Deus que disse, é eu que estou dizendo. Tá? E tá lá na carta aos Coríntios, né? Na Epístola aos Coríntios. Então, a gente precisa saber, irmãos, lidar com essas questões dentro das Escrituras, tá bom? Pra gente não criar uma ideia mística do texto sagrado, tá bom? Outra coisa importante, a gente pensar que Paulo conhecia, então, ele usou diversas vezes termos da filosofia grega, da poesia grega, em diversos escritos dele, tá? Paulo, ele já conhecia bem a cultura grega e os escritos, tá bom? Tá certo? Em outras ocasiões, o apóstolo Paulo também usa citações de filósofos gregos e também de poetas gregos, tá? Então, a gente vê que Paulo faz uso também da literatura secular ou literatura pagã para, com isso, aplicar e comunicar o evangelho. Tá certo, queridos? Então, isso é muito importante a gente compreender, tá? Você pode se aprofundar no assunto que eu estou trazendo aqui, tá bom? Isso nos leva a pensar também, queridos, que o apóstolo Paulo, então, tinha um bom conhecimento do mundo, né? Das leituras do mundo. E isso a gente devia, e com isso, a gente deve tirar um ensino pra gente. Nos dias atuais, em pleno século XXI, muitas igrejas têm se fechado numa bolha. Não têm tido contato com a literatura do mundo, não têm tido contato com a música do mundo. A igreja, portanto, tem fechado as portas para criar uma ponte de comunicação e diálogo entre os não evangélicos ou os não cristãos e os cristãos, havendo então uma ruptura, né, uma dificuldade enorme desse meio de comunicação, tá? Não é à toa que os missionários, quando vão para outros países fazer missões, né, eles se adequam à cultura do lugar, eles aprendem o que comer, a roupa que vestir, né, totalmente ligada à cultura do lugar que eles vão pregar, ou seja, eles se identificam, né, e buscam ser identificados, né, por aqueles que ali vivem, tá? Isso eu falando por exemplo, de missões transculturais, ok? De um país para o outro. Então eles têm que aprender a língua, a cultura, né, conhecer a história do lugar e se familiarizar com o contexto daquela região, para que eles possam, então, de maneira eficiente e eficaz, comunicar o evangelho. E às vezes a gente não consegue fazer isso aqui no nosso país. Dentro do Brasil a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque a gente foge da cultura. A gente leva missionário para fora, o missionário aprende a cultura do país, as tradições do país e prega o evangelho adaptando-se àquela cultura. E aqui no nosso meio, quantos lugares, quantas igrejas, né, a gente tem visto pregadores, né, fazer um isolamento, uma separação da igreja e da cultura brasileira, a ponto de que nós não podemos conhecer literatura, né, a ponto de que muitos não conhecem literatura do mundo, né, só lê Bíblia, só lê livros cristãos e não tem um contato com uma literatura que não seja coisa da igreja. Né? Alguns não vão ao cinema, alguns não vão ao teatro, alguns não conhecem sequer as músicas, belíssimas músicas que temos no país, né? Como algumas composições de Luiz Gonzaga, né? Algumas composições de Rolando Boldrin, algumas composições de Almir Sater. Claro, tem muita coisa ruim, tipo funk, né? Essas coisas que eu coloco como porcarias, e não é só eu não, até as pessoas do mundão aí concordam que funk ele incentiva muita coisa ruim, né? Drogas, sexo e outras coisas. Então, é abominável, tá? Mas a gente vai ver que tem outras, tem canções lindas, belíssimas, né, na cultura popular brasileira, onde muitas vezes, nossos filhos ou cristãos não têm acesso. E aí vai na contramão daquilo que Paulo fazia. Não se alinha ao pensamento missionário, tá certo? Porque como a gente vai falar do evangelho para uma cultura que nós não conhecemos? Como nós vamos falar para as pessoas sobre Deus, né, se nós não temos sequer acesso ao que eles leem, ao que eles pensam, né? Acesso ao que eles ouvem, tá certo? Então fica difícil a gente criar aí meios e pontes para poder falar o evangelho para as pessoas. Aí Paulo, você vê, fazia o contrário. Paulo usava um filósofo, uma obra de dramaturgia grega, tá certo? Pagã. E ele usou ali na sua carta para mostrar para aqueles que haviam sido convertidos, né? Os gregos que haviam saído do paganismo e agora tinham o evangelho verdadeiro. Então Paulo, ele mostra para eles que dentro da cultura grega até os pagãos sabiam de coisas que Deus queria, né? Então, a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Que a gente possa ter mais contato com a cultura, que a gente possa conhecer mais um pouco de literatura, não só coisa da igreja.
e que você, pastor, possa se preparar para passar esse tipo de entendimento para os membros da igreja, pois nós precisamos evangelizar, nós precisamos ter contato, criar pontes com o mundo que nos cerca, tá certo? Bom, e aí a gente vai ver que o Paulo ele aproveitava todos os espaços que podia. Ele vai no Areópago, não é isso? Em Atenas? Olha só, ele vai no Areópago e lá ele prega a partir de um altar onde tinha ali um Deus desconhecido. Veja bem, Paulo faz uma adaptação, irmãos. Não é que aquele ali era Jeová, era o Deus de Israel, não era nada disso. Não estava ali o Deus de Israel. É Deus desconhecido. É isso que a gente entende. E aí Paulo, porque o Areópago era um lugar cheio de deuses, cheios de altares, de deuses greco-romanos, enfim. E aí tem o altar do Deus desconhecido, um altar vazio, não tinha nada ali. Ninguém conhece esse Deus, não tem imagem, não tem nada lá. É um altar vazio. E a partir desse altar vazio, escrito ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo faz uma pregação dizendo que aquele é o Deus que ele servia, que era o criador de tudo que há, está acima de todos, né? O poderoso. E aí muitos creem na pregação do evangelho por meio de Paulo, a partir do quê? A partir de uma ponte que ele criou dentro do Areópago, dentro de um lugar onde haviam inúmeras imagens, né? Inúmeras imagens, diversos de deuses, né? E ali realmente um lugar muito politeísta. E a partir dali, desse altar vazio, escrito Deus desconhecido, Paulo faz o seu sermão e traz ali a pregação do evangelho para que muitos conhecessem quem é Cristo. Olha que interessante isso, irmãos. Será que nós ainda temos esse olhar de Paulo, sabe? Ou muitos de nós seríamos críticos a Paulo hoje, né? Estaríamos dizendo onde já se viu essa metodologia de Paulo, que absurdo, para pregar o evangelho não precisa disso não, né? E a gente se nega a enxergar o que a própria Bíblia está nos dizendo, lá 2000 anos atrás. Parece que a gente regrediu, queridos, nesse aspecto. Parece que a gente perdeu essa noção de que precisamos estar inseridos no mundo e na cultura que vivemos para que possamos ser ouvidos, né? Que engraçado que isso tem, né? Que triste, né? Que muitas igrejas têm criado uma cultura de um fechamento e se faz culto para si mesmo, se prega para si mesmo e as coisas têm ficado assim, né? Que Deus nos ajude, né? A entender melhor isso. É lógico que quem faz a obra, quem converte pessoas, obviamente, não são palavras vazias, palavras de cultura humana, obviamente que não. São apenas ferramentas que Deus usa, porque quem converte, obviamente, é o Espírito Santo que faz a obra, é o próprio Deus que trabalha no coração do ser humano. Se Deus não fizer essa grande obra de salvação, ninguém pode ser salvo, tá? Isso é óbvio, mas a metodologia, as ferramentas, os meios, nós precisamos ter, irmãos, consciência e que a comunicação do evangelho, nós precisamos ser facilitadores desse processo, tá bom? Bom, e aí, para finalizar, Paulo, ele vai pregar na igreja em Éfeso, né? Ele prega por 2 anos, queridos, quase 2 anos, ele prega dentro de uma escola de filosofia. Isso mesmo. Paulo, onde ele chegava, ele ia primeiro na sinagoga. Primeiro ele ia na sinagoga pregar. E muitas vezes a sinagoga, né, muitos não aceitavam Paulo e acabavam perseguindo Paulo. Foi o que aconteceu na onde ele foi, né, na região de Éfeso. Ele acabou não tendo uma boa... Ele acabou sendo aí perseguido por judeus, né? E acabou também tendo problemas na cidade ali, por conta de populares e comerciantes, né, que queriam proteger aí a venda dos seus ídolos e tudo mais. Então acontece um monte de coisa ali, e aí, por conta disso, o apóstolo Paulo, ele vai encontrar um espaço onde ele tivesse liberdade de falar do evangelho. E aonde é esse espaço? Vou ler o texto para vocês, olha o texto aí, ó, na tela. Isso está em Atos 19, do versículo 8 ao 10, onde diz que Paulo foi pregar na escola de Tirano. Olha aí o texto, tá certo? Ele ficou pregando ali e muitos se convertiam. Muitos se convertiam. Muitos ouviam a palavra, gregos e judeus. Olha aí. Por quê, queridos? Porque na escola de filosofia, Paulo tinha liberdade de falar de diversos assuntos. Afinal de contas, ele estava no espaço ideal para isso, onde as ideias são debatidas, onde você tem liberdade de falar o que pensa, né? Então, no espaço, veja que interessante, no espaço, vamos dizer, acadêmico, né? Vamos chamar isso de acadêmico, universo, no espaço universitário da época, vamos colocar assim, tá bom? É interessante que ali nesse espaço acadêmico, universitário, onde a filosofia tinha liberdade, é ali na escola de Tirano, do homem que chamava Tirano, era o nome dele. Paulo, ele acaba tendo possibilidade de comunicar o evangelho. Sabe, a gente não pode ficar fechado, irmãos, somente em nossos cultos, né? A igreja, ela precisa ter culto, tá? Em Hebreus está escrito assim, não deixem de congregar como é o costume de alguns, tá? Então, estarmos reunidos como igreja
nos fortalece, aumenta a nossa comunhão, é um lugar de aprendizado, é um lugar de preparo. A igreja serve para isso, para formar líderes, preparar evangelistas, preparar uma igreja que prega, preparar também jovens para enfrentar esse mundo aí, não se conformando com o mundo, mas estando prontos e preparados para pregar o evangelho. Essa nova geração vai precisar muito, né, e precisa muito de homens e mulheres, né, que hoje jovens estão sendo formados para fazer a diferença, tá certo? E então a igreja é lugar disso, desse fortalecimento, desse crescimento espiritual, edificação, né? Agora, a gente não pode esquecer que temos uma missão no mundo. Primeiro, nós temos que ter tempo com a nossa família, né? Momentos com a família para fortalecer a família, que é uma instituição muito atacada pelo inimigo. Então a gente tem que ter tempo, o marido tempo com a esposa com os filhos, precisam estar juntos, jantar, tá certo? Nós temos o trabalho, ninguém deve deixar de trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, receber ali, né, o seu salário, pagar suas contas, não dever nada a ninguém, né? Se possível, melhor ainda, ajudar alguém que precisa, fazer doações de caridade, sendo generoso, né? E para a igreja também, ajudar a igreja, né, com seus dízimos e suas ofertas voluntárias, para que a igreja possa também caminhar, tá? Então, é necessário. Agora, veja, cuidar da família, cuidar do trabalho, né? Não é uma tarefa tão simples, exige bastante tempo, esforço. E aí o que acontece? A gente precisa estar na igreja também, certo? Então é importante que a gente tenha alguns dias de culto, algumas reuniões, que nós possamos estar ali assiduamente frequentando, para nos fortalecermos na comunhão da fé com os nossos irmãos, né, tá bom? Para que sejamos edificados continuamente de modo espiritual pela presença de Jesus. Ou seja, somos parte do corpo de Cristo, não estamos separados, tá? Agora, não pode ter culto todo dia, porque senão não sobra tempo, queridos, para a gente poder evangelizar, não sobra tempo para a gente poder falar do amor de Deus lá fora, não sobra tempo para a gente viver, né, com a nossa família, enfim. E a gente acaba ficando muito dentro da igreja, tá? Porque tem igreja, me perdoem, tá? Não fiquem chateados comigo não, que eu vou falar agora. Como eu disse, não devemos deixar de congregar, mas tem igreja, irmãos, me perdoe, o ativismo é enorme, né? Todo sábado tem culto, irmão, não tem um sábado livre. Não pode ter um casamento, não pode ter uma festa de aniversário, não pode ter um final de semana saindo com a família, porque tem culto todo sábado. Aí tem culto sábado, tem culto domingo. Aí terça tem o culto da vitória, quarta tem o culto da libertação, né? Quinta tem o culto das causas impossíveis, sexta é o culto de batalha espiritual. Ô, irmãos, desculpa. Fica ali criando meios para enfiar gente na igreja o tempo todo. E parece que a gente só trabalha e vai para a igreja, né? E não sobra tempo para a gente fazer mais nada. E é interessante que foi numa escola de filosofia que o apóstolo Paulo encontrou espaço para pregar. Queridos, nós também precisamos de tempo para estarmos atuando fora dos espaços das quatro paredes da igreja, tá? Porque parece que a igreja se fechou nela mesma, faz cultos e prega para ela mesma. Nós precisamos continuar pregando para o mundo. Precisamos continuar estando no meio de pessoas, irmãos, para levar a luz de Cristo lá. Mas, lógico, isso com uma vida de oração, de santificação, uma vida espiritualmente estruturada. Porque isso também não adianta nada, né? Tem cristãos que querem evangelizar sem buscar o poder do Espírito Santo, sem buscar a capacitação de Deus, sem ter uma vida, né, em santidade, em santificação, tá? E aí vai lá querer evangelizar, vai dar ruim, vai passar vergonha, vai trazer problema. Então, a igreja e as pessoas, membros da igreja, têm que estar estruturados para estar no meio do povo aí, fazendo a obra de Deus, anunciando Cristo e criando formas e meios para comunicar o evangelho, tá? Nós precisamos pensar e repensar a nossa metodologia como igreja, não só dentro da igreja, do templo, mas também para fora dele. Meios e formas de comunicar o evangelho nos dias atuais, fazendo uma leitura correta do nosso tempo. Tá bom? Então Paulo encontrou no espaço de filosofia o melhor lugar para ele pregar. E ali pregou por muito tempo, né? E ficou ali ganhando muitas almas para Jesus, judeus, gregos e outros. Tá bom, queridos? Que você possa pensar nisso, né? Nisso que eu falei agora. Que a gente possa levar um evangelho mais ligado à nossa cultura, tá? E também utilizando-se das ferramentas que temos, tanto no meio secular, como também dentro do próprio cristianismo, tá? E, inclusive, eu quero dizer para vocês que Deus deve ser louvado dentro da nossa cultura, da nossa forma de ser. E eu encerro esse vídeo, né, deixando essa reflexão para você, que dentro da própria Escritura tem palavras de homens, portanto, o que é inspirado não é palavra por palavra, não é versículo por versículo, até porque nossa Bíblia é cheia de tradução, né? Tem traduções aí, por exemplo, de algumas palavras que no original tem um outro significado, né? Tem isso também, tá? Que a gente tem que ficar muito atento. Então, nós temos traduções, né? A Bíblia em português é uma tradução do original. Nós temos também esse caso que eu falei de Paulo, e tem muitos outros, tá? É que aí o vídeo vai ficar muito mais longo do que já tá ficando.
se eu tiver que explicar tudo, mostrar tudo, mas esse que eu peguei foi só um exemplo, né, para mostrar que Paulo usou literatura pagã e um provérbio grego, né, secular, para falar com a igreja de Corinto e registrou isso na sua epístola. Portanto, essa palavra não é de Paulo, mas uma palavra comum a toda a sociedade da Grécia, que conhecia bem a obra de Menandro, tá certo? O filósofo politeísta grego, poeta e dramaturgo, tá certo? Da Nova Comédia. E aí eu quero deixar para vocês essa reflexão, mostrando que então o inspirado é a mensagem. A mensagem da Bíblia é inspirada. E isso faz com que ela seja a palavra de Deus, porque a mensagem é inspirada, mas não vírgula por vírgula, palavra por palavra, porque isso foi escolhido pelo ser humano, tá bom? Como eu mostrei, acho que ficou bem claro isso. E também usei o vídeo para mostrar que para podermos continuar comunicando o evangelho às pessoas e nos aproximamos das pessoas, precisamos fazer uma leitura do nosso tempo, conhecer as literaturas, conhecer as músicas, e não é praticar, tá? Não é viver o mundo, mas é conhecer as coisas do mundo. Veja, conhecer não é praticar, não é que você tem que ficar fazendo tudo que o mundo faz, deixo isso aqui muito claro, mas é você conhecer. E eu espero que a partir daí, a igreja, ou pessoas ao assistirem esse vídeo, sejam movidos e questionem, pensem, reflitam sobre isso. E que pastores preparem seus membros para ter, né, uma formação mais ampliada e fazer uma leitura correta do seu tempo, tá bom? Sabendo separar o que é pecado, o que não é pecado, tá? E santificar as coisas em nome de Jesus por meio da nossa visão, né, evangélica dentro da nossa própria cultura. Beleza? E eu fecho o vídeo, né, dizendo muito obrigado por estar aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém. E também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou fazer agora para vocês uma propaganda dando o endereço da igreja, livros que tem publicado e onde você pode estudar teologia, tá bom? Mas antes de eu deixar esse aviso aí, esses recados, fecho com um samba bem cultural, né, que eu fiz com alguns irmãos da igreja, né, num momento descontraído. Não liga não, a gente estava bem descontraído, não estávamos na igreja, não estávamos no culto, e fizemos aí um louvor, né, com um ritmo bem popular, um ritmo de samba, tá, que está muito ligado à nossa cultura. E finaliza assim o vídeo. Deus abençoe, até o próximo, em nome de Jesus. Deus enviou... Cadê o batuque, Ailton? Seu Filho amado pra nos salvar de não e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Eita glória! Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora e aqui a morte enfrentarei sem medo, então vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, fraternidade no amanhã. Eita glória! Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Está nas mãos de Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eita lasqueira, glória a Deus. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, pessoal. Quero convidá-los a conhecer alguns livros que tenho publicado na área pastoral e na área da eclesiologia. O primeiro deles é este aqui, o Ministério Pastoral, tá? Publicado aí em 2017 pela editora UBPC. São conselhos aos jovens pastores e vocacionados. Eu indico, publicado pela editora UBPC, tá? E tem esse aqui também, já como pastor na Igreja Batista, publicado aí em 2023. Uma comunidade pastoral e missional, pela editora Lucel, tá? Os dois livros são básicos, objetivos, e você pode adquirir entrando em contato comigo pelo e-mail, que está aqui no canto da tela, né, bp.domenicali@gmail.com, onde você pode também me convidar, se você quiser, para dar uma palestra ou pregar na sua igreja, e lá eu levo material para você, os dois livros em questão. Ou você pode entrar no site da editora UBPC, estou pondo aí do lado da tela, editoraubpc.com.br, e adquirir lá o livro Ministério Pastoral, tá bom? Fica aí um pouquinho mais que eu vou dar dicas agora, apresentar alguns lugares onde seria legal você estudar teologia, seja em cursos reconhecidos pelo MEC, como graduação e pós-graduação, ou em cursos livres, cursos ministeriais. Deus abençoe. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento
para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, ó, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja ou para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também para essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço.